Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Um dos grandes objetivos do cálculo é entender o comportamento das funções e o gráfico é uma das formas mais poderosas de fazer isso. Hoje vamos ver como analisar um gráfico vai muito além de traçar uma curva no plano. Ele revela onde a função cresce, decresce, como ela se curva e em que pontos muda essa curvatura, os chamados pontos de inflexão. Com a ajuda das derivadas, vamos interpretar essas características e compreender como cada detalhe do gráfico traduz o que está acontecendo com a função. Ao final, você vai perceber que dominar o estudo dos gráficos é essencial para realmente enxergar o que o cálculo nos mostra sobre o comportamento das funções. Para análise gráfica, a gente vai ver vários temas, entre eles crescimento e decrescimento e como a derivada influencia nesses dois conceitos. Também vamos ver o conceito de concavidade e pontos de inflexão, que tem relação com a segunda derivada. Para análise gráfica, também é importante lembrar o que vimos nas aulas de limite sobre assíntotas, horizontais, verticais e oblíquas, já que regularmente elas influenciam significativamente no comportamento dos gráficos que queremos compreender. Vamos começar falando sobre funções crescentes e decrescentes. De maneira geral, dissemos que uma função definida no intervalo AB, ela é crescente no intervalo onde está definida se para todo valor de xy no intervalo aberto AB, se x é menor que y, então f de x é menor que f de y. De outra maneira, uma função crescente, ela preserva a relação de ordem, ou seja, se x é menor que y, então f de x é menor que f de y. Já uma função decrescente, ela faz o contrário. Ela altera a relação de ordem, pois se x é menor que y, funções decrescentes fazem com que f de x seja maior do que f de y, ou seja, inverte a relação de ordem. Como exemplo de função crescente, temos a função x². Muito cuidado! Para x entre 0 e infinito, a função cresce. Observem, por exemplo, que 1 é menor que 2, e quando aplicamos a função, ou seja, elevamos ao quadrado, f de 1 é igual a 1, f de 2 é igual a 4, 1 menor que 2 mantém as imagens na mesma ordem, o f de 1 menor que f de 2. Já a função exponencial é outro exemplo de função crescente. Neste caso, ela não é só crescente num intervalo, como o x², que é crescente de 0 até infinito, não. A função exponencial, ela é crescente para todos os números reais, ou seja, de menos infinito até mais infinitos. E nesse caso, para todo x, a relação de ordem é preservada quando aplicada a função exponencial. Como exemplo de função decrescente, temos também a função x². Ela é decrescente no intervalo que vai de menos infinito até o 0, pois nesse intervalo é invertida a relação de ordem. Observem que menos 2 é menor que menos 1. Menos 2 menor que menos 1. Porém, quando aplicamos o quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1, e f de 2 é maior do que f de 1. Ou seja, x² para valores negativos inverte a relação de ordem. Já a função x², negativa menos x²,
ela é uma função decrescente em todos os números reais, ou seja, para quaisquer x e y, tais que x seja menor que y, menos x ao cubo é maior do que menos y ao cubo. Temos assim, então, os exemplos e a definição de funções crescentes e decrescentes. Uma observação muito importante é que, para a função menos x ao cubo, a derivada dela é menos 3x². Observem que para todo valor de x, a derivada é negativa. E o mesmo acontece com a função e elevado a x. A derivada de e elevado a x é e elevado a x. E para todo número real x, e elevado a x é um número positivo. Então, temos a seguinte pergunta: será que o sinal da derivada interfere no fato de uma função ser crescente ou decrescente? E a resposta a essa pergunta é dada pelo teorema. Esse teorema, ele disse que se a função tem derivada positiva nos pontos de um intervalo AB, então essa função será crescente nesse intervalo, de fato no intervalo fechado AB. Já se a derivada for negativa, para todos os valores no intervalo AB, então a função f será decrescente no intervalo fechado. E é por isso que e elevado a x e menos x ao cubo são funções crescentes ou decrescentes, pois a sua derivada ela é positiva no caso da exponencial e negativa no caso de menos x ao cubo. Então, o sinal de derivada interfere diretamente no fato da função ser crescente ou decrescente. Essa característica de ser crescente ou decrescente também serve para identificar extremos locais, ou seja, máximos ou mínimos locais. Esse teste é conhecido como o teste da primeira derivada para máximos e mínimos. Ele diz o seguinte: se você tem uma função definida no intervalo aberto AB, derivável no intervalo aberto, exceto possivelmente em C. Isso quer dizer que não necessariamente tem que ser derivável em C, mas nos outros pontos sim. Temos um ponto onde a função ela não necessariamente tem que ser derivável, pode ser ou não, mas se a função for negativa para x menor que c, ou seja, a função ela é decrescente para valores menores que c, e for crescente para valores maiores que c, então podemos afirmar que esse valor c é um ponto de mínimo local. Se uma função é decrescente para valores menores que c e crescente para valores maiores que c, então ali temos um ponto de mínimo local. Observem que esse teste identifica pontos críticos onde a derivada possivelmente não existiria. De maneira análoga, podemos ver um teste quando a função ela tem derivada positiva para x menor que c, ou seja, a função é crescente para valores menores que c e decrescente para valores maiores que c. Nesse caso, temos então que esse ponto C representa um máximo local. Em resumo, saber se uma função é crescente ou decrescente também serve para identificar ponto de máximo ou mínimo local. E esses pontos de máximo ou mínimo local acontecem nos pontos onde a derivada troca seu sinal, ou seja, passa de positivo para negativo, ou no caso de negativo para positivo.
a partir de agora, vamos fazer a análise dessa função. Durante a aula toda, eu vou explorar esse exemplo para, no final, descobrir qual é o comportamento real do gráfico dessa função. Como vimos no teorema anterior, o comportamento de f está diretamente relacionado ao comportamento com a sua derivada. Por isso, vamos calcular a derivada, obtendo 4/3 de x elevado a 1/3 mais 4/3 de x elevado a menos 2/3. Se colocamos em evidência o x elevado a menos 2/3, fica então que a derivada é igual a 4/3 de x elevado a menos 2/3 multiplicado por x mais 1. O teorema anterior sugere que encontrar o sinal da derivada é fundamental para saber onde a função cresce ou decresce. Por isso, vamos analisar o sinal de cada um dos fatores da derivada. Por isso que eu fatorei. Porque para encontrar o sinal da derivada, vou analisar o sinal de cada um dos fatores que a compõem. Para x elevado a menos 2/3, observamos que, independente do valor de x na reta, esse valor sempre é positivo, porque é x elevado a 1/3 elevado ao quadrado, a menos 1/3 elevado ao quadrado, que vai ser sempre positivo, independente do valor de x. Só no zero que não está definida. Isso aqui não está bem definido, mas no resto dos pontos é positivo. Já para x mais 1, sabemos que esse fator da derivada, ele é positivo para valores maiores que menos 1 e negativo para valores menores que menos 1. Se queremos analisar, então, o sinal da derivada, juntamos os dois sinais, tanto de x elevado a menos 2/3 e x mais 1. Obtemos, então, que a derivada é negativa entre menos infinito e menos 1 e positiva a partir do 1, do menos 1, ou seja, de menos 1 até o infinito, exceto no zero, que é onde a derivada não está definida, pois x elevado a menos 2/3 não está definida no zero. Com o anterior, observamos então que a nossa função f, ela é crescente de menos 1 até o infinito. A função ela permanece crescente em todo esse intervalo. Já ela vai ser decrescente para valores de menos infinito até 1. Então a função vem do menos infinito decrescendo e depois ela cresce indeterminadamente. Uma primeira pergunta que podemos fazer em relação ao gráfico é, em qual ponto a nossa função intercepta o eixo x? Que vai dar o valor desse ponto. Um ponto que já sabemos é o zero, pois, obviamente, quando x é igual a zero, f de zero é zero. Então, temos uma interseção bem na origem. Para saber qual é esse ponto, resolvemos a equação f de x igual a zero, que é x elevado a 4/3 mais 4x elevado a 1/3 igual a zero. Fatorando, obtemos x elevado a 1/3, que multiplica a x mais 4. Logo, x é igual a zero, nos dá esse ponto. E x mais 4 é igual a zero. De onde obtemos, então, que o x é igual a menos 4. Por isso, esse ponto de interseção é igual a menos 4. Outra pergunta é sobre a imagem de menos 1. Observemos que a imagem de menos 1 é igual a menos 3. Isso é obtido diretamente ao substituir na função, cuidado, em f, não na derivada. Quando substituirmos menos 1 em f, obtemos a sua imagem, que no caso é menos 3. Uma outra pergunta é, será que de fato
esse ponto é o mínimo ou estamos enganados em relação a esse gráfico? Bom, uma primeira maneira de ver que de fato é o mínimo é utilizando o teorema anterior que falava que quando a derivada troca de sinal, então estamos frente a um ponto crítico. Neste caso, esse ponto crítico é mínimo local. Por quê? Porque para valores menores que menos 1, a derivada é negativa, e para valores maiores que menos 1, a derivada é positiva, o que caracteriza um ponto de mínimo local. O zero também é um ponto crítico, pois a derivada, neste ponto, ela não existe. Observem que, de fato, se tentarmos substituir por zero no valor da derivada, esse termo vai dar 1 e esse vai tender a zero. Logo, a derivada vai tender a infinito. Isso se vê graficamente no fato que a reta tangente aparenta ser uma vertical, mas ela também não é uma reta tangente. Essa verticalidade, nesse ponto, indica que a derivada não existe. Uma pergunta importante que pode ser feita é: bom, como eu sei que o gráfico de fato tem essa forma aqui? Por que eu escolhi um gráfico com essas formas? E por que não este gráfico? Por exemplo, observem que esse gráfico tem todas as características dadas pela derivada. Ela é decrescente, depois ela é crescente, ela é decrescente para valores de menores que menos 1, crescente para valores maiores que menos 1, tem um ponto crítico em menos 1 e em 0. Mas por que esse gráfico não representa a minha função? Ou então, por que esse outro gráfico não representa a minha função? Sendo que ela cumpre com todas essas características. Vocês podem pausar o vídeo e garantir que esses dois gráficos também satisfazem todas as características relacionadas à derivada. Para poder justificar o fato de que a nossa função tem esse formato e não os formatos que vocês podem ver lá embaixo, eu vou ter que introduzir mais alguns temas, que são a ideia de concavidade e ponto de inflexão. Antes disso, eu vou falar um pouco sobre o que acontece quando uma reta divide o plano em duas regiões. De fato, dada qualquer reta, ela divide o plano em duas regiões. Mas a pergunta é: o que seria uma região para cima e uma região para baixo da reta? Se a reta for, por exemplo, o eixo X, é claro para a gente que uma boa interpretação do que seria para cima seria pegar o eixo positivo Y. Essa seria uma boa opção do que seria a região que está acima da reta, e também essa seria a região que está para baixo da reta. Mas o que acontece quando alteramos um pouquinho essa reta? Observem que agora a região que está em cima da reta seria essa daqui. Já que a região que está embaixo da reta seria essa daqui. Se continuarmos fazendo a rotação dessa reta, ela vai continuar dividindo em duas regiões. Aqui não mudou a região, até que a reta vira vertical. E quando a reta vira vertical, não faz sentido dizer se aponta para cima ou aponta para baixo a região. Na verdade, seria para a direita ou para a esquerda, mas isso aqui não vai ser um problema para nós, porque as retas tangentes que consideramos têm coeficientes angulares
determinados por números reais. E uma reta vertical tem um coeficiente angular infinito, o que não representa um número real. Então, esse caso não vai ser estudado através da derivada. Se continuamos rotando a nossa reta, essa seria a parte que está para cima, a região do plano que está para cima da reta, e essa seria a região do plano que está para baixo. Novamente, essa região está para baixo, essa para cima em relação à reta. E, finalmente, voltamos para o eixo X, obtendo o valor inicial, que é o eixo positivo Y como parte positiva ou para cima, mais precisamente. Essa ideia vai ser fundamental para poder estudar concavidade. A definição de concavidade é a seguinte: o gráfico de uma função, observem que essa parte inicial é muito importante. A concavidade é uma propriedade do gráfico, não propriamente da função, e sim do gráfico da função. O gráfico da função é côncavo para cima, num ponto C, f de C. Primeiro, se a derivada existe, então só posso analisar concavidade em pontos onde a derivada existe. Nesse caso, por exemplo, a derivada existe. Já nesse ponto daqui, a derivada não existe. E, portanto, eu não posso analisar a concavidade desse ponto. Essa definição é limitada pela existência da derivada. Então, se a derivada existe, e adicionalmente existe algum intervalo em volta desse ponto C, onde a derivada existe, tal que para todo x que esteja nesse intervalo, a reta tangente ao gráfico divide em duas regiões, de maneira que todo o gráfico correspondente a esse intervalo fica na parte para cima da reta. Neste caso, a função é côncava para cima e está relacionada com essa seta. Fica na porção superior do plano determinado pela reta tangente nesse ponto. De maneira análoga, podemos definir gráfico côncavo para baixo num ponto C. Novamente, é requisito fundamental a derivada existir, ou seja, aqui eu posso analisar a concavidade, já aqui eu não posso analisar a concavidade. Mas se a derivada existe, como é o caso desse ponto, então esse gráfico vai ser côncavo para baixo se é possível encontrar um intervalo I em volta desse ponto C, de tal maneira que, sem importar quem for o x nesse intervalo, a reta tangente divide o plano em duas regiões. E o gráfico correspondente a esse intervalo, ele fica todo na região inferior desse plano. Neste caso, temos um gráfico côncavo para baixo. Uma maneira de saber se o gráfico é côncavo para cima ou para baixo, através da derivada, já que a nossa definição é totalmente geométrica, a derivada ela fornece uma ferramenta para poder identificar concavidade num ponto. E ela disse, olha, uma função derivável em C, e obviamente que exista a segunda derivada em C, ela vai ser, o gráfico dessa função vai ser côncavo para cima, desde que a segunda derivada calculada no ponto seja positivo. Então aqui é muito mais fácil de ser verificado, pois você pega o ponto, calcula a segunda derivada naquele ponto
Se esse valor for positivo, você tem uma concavidade para cima naquele ponto. Já se a derivada for negativa, então esse gráfico é côncavo para baixo naquele ponto. Uma observação importante que eu esqueci é que o gráfico ele não tem que ficar inteiramente de um mesmo lado em relação à reta tangente, por exemplo. Aqui temos uma porção do gráfico que atravessa o outro lado do plano. Não, eu só preciso que ele fique de um lado em algum intervalo pequeno, não necessariamente em todo o intervalo. Continuando com a nossa dúvida ou observação de por que o gráfico nosso é desse jeito e não desse jeito, temos que pensar na concavidade da nossa função, ou seja, no sinal da segunda derivada. Então, cuidado. O sinal da primeira derivada vai determinar o crescimento ou decrescimento. Já o sinal da segunda derivada determina a concavidade da minha função. Então, certamente, vamos derivar mais uma vez. Fazemos a segunda derivada, que vai ser 4 nonos de x elevado a menos 2 terços menos 8 nonos de x elevado a menos 5 terços. Novamente, fatorando essa equação, temos 4 nonos de x elevado a menos 5 terços vezes x menos 2. É importante fatorar a expressão porque queremos saber quando a segunda derivada é positiva e negativa. E saber quando um produto é positivo ou negativo é fácil, pois sabemos que um produto é positivo se ambos são positivos ou negativos. E ela vai ser negativa se cada termo tem sinais contrários. Para fazer essa análise, vamos pegar x elevado a menos 5 terços. Observemos que esse termo ele é positivo quando x é maior que zero. Para x maior que zero, esse termo é positivo, e para x menor que zero, esse termo é negativo. Aqui temos uma potência ímpar. Já o segundo termo, que é x menos 2, ele é positivo quando x é maior que 2 e negativo para x menor que 2. Fazendo uma análise conjunta do estudo do sinal, obtemos a segunda derivada e vemos que ela é positiva de menos infinito até zero, negativa de 0 até 2 e positiva de 2 até infinito. Isso quer dizer o quê? Que a nossa função ela é côncava para cima entre menos infinito e zero, que é exatamente o que está acontecendo aqui. A nossa função é côncava para cima entre menos infinito e zero. Já quando chega em zero, a concavidade muda, pois a segunda derivada fica negativa. Isso é, a nossa função entre 0 e 2 fica côncava para baixo. Depois, a partir do 2 e até o infinito, a função volta a ser côncava para cima. E é por esse motivo que o gráfico da nossa função tem esse comportamento. Observem que no gráfico de baixo, ele não corresponde à nossa função, pois a concavidade aqui é para baixo. De menos infinito até menos 4, a concavidade é para baixo, o que não condiz com o sinal da segunda derivada ser positiva. Então, isso aqui não faz parte do nosso gráfico. E o mesmo acontece aqui depois do 1. Não tem uma concavidade para baixo
entre 0 e 2. Entre 0 e 2, a concavidade deveria ser para baixo, e aqui continua positiva. Os pontos onde a concavidade muda, ou seja, onde a segunda derivada troca de sinal, são conhecidos como pontos de inflexão. Esses dois pontos são fundamentais para a análise gráfica e são observados naqueles lugares onde a segunda derivada troca de sinal, ou também aqueles pontos onde a concavidade muda, conhecidos então como pontos de inflexão. Neste caso, os pontos de inflexão são 0 e 2. De maneira geral, temos essas dicas para fazer análise de gráficos. Primeiro, fundamental, determinar o domínio da nossa função e a interseção com os eixos. Segundo, faça uma análise assintótica, ou seja, veja se tem assíntotas horizontais, verticais ou oblíquas. No nosso exemplo anterior, vemos que não tem assíntotas nenhuma, nem vertical, nem horizontal, nem oblíqua, tá? Podem verificar isso através dos limites. O terceiro passo é derivar para saber onde a função é crescente ou decrescente. Depois, sabendo isso, pode ser determinados os extremos locais com a mudança no sinal da derivada, ou seja, aplicando o teste da primeira derivada. Depois você deriva por uma segunda vez para analisar a concavidade. E por último, encontra os pontos de inflexão como aqueles pontos onde a segunda derivada muda de sinal. Com essas dicas, seguindo essas dicas rigorosamente e fazendo toda a análise, vocês vão ver que não precisa de mais para determinar um gráfico preciso de qualquer função. Às vezes dá muito trabalho por conta que tem que estar analisando os sinais tanto da derivada quanto da segunda derivada, que às vezes dá um pouco de trabalho, mas de maneira geral não tem muito erro, e esses são os passos para determinar o gráfico, ou melhor, o comportamento do gráfico de qualquer função. Como exercícios, eu deixo para vocês pausarem o vídeo e tentar resolver esses aqui para já deixar esse tema bem resolvido.